Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Produto On. Eu sou Claudino. Se você trabalha com desenvolvimento de produto ou serviço, seja um programador, um designer, um gerente de produto ou mesmo um empreendedor, você já deve ter ouvido a frase entenda o seu cliente. Mas hoje a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais nesse tema. Vamos falar sobre a importância da gente entender o cliente além da funcionalidade do seu produto. A gente está vivendo um mundo acelerado na tecnologia e é muito fácil a gente se perder na busca por mais funcionalidades. Seja aplicativo, será que o aplicativo tem isso? Ou serviço, será que o serviço faz aquilo? A nossa plataforma, ela integra com essa funcionalidade ou com aquela? E claro, a funcionalidade ela vai ser sempre importante. É o que faz o produto realmente funcionar. Mas e se eu dissesse para você que a maioria das inovações, aquela que realmente muda o jogo, não vem de uma funcionalidade nova, mas sim de uma compreensão profunda e humana, principalmente do seu cliente? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos tentar explorar o que significa ir além do o quê. Um produto faz a gente mergulhar no porquê e ele porquê é usado. E o mais importante é a gente entender o que realmente motiva e emociona as pessoas que vão utilizar esse nosso sistema, nosso aplicativo ou o que a gente está desenvolvendo. Então, fique aqui comigo, porque a visão que a gente vai construir aqui pode mudar a forma como você pensa sobre o seu trabalho. Pega o seu café aí, senta no seu sofá confortável e bora lá para esse vídeo. Bom, vamos lá. É uma armadilha muito comum competidores lançarem um novo recurso e nós, para não ficarmos para trás, vamos correr para desenvolver algo muito parecido. Isso acontece com a grande maioria das empresas. E é assim que a gente entra em uma espiral sem fim de ficar adicionando funcionalidade, muitas vezes sem a gente se perguntar se o cliente realmente vai precisar daquilo. O resultado, produtos inchados, complexos e, ironicamente, menos valiosos para o usuário. Vamos pensar aqui num smartphone. Quantos aplicativos você tem instalado que você usa hoje, pensando aí de uma forma macro? E dentro dos que você usa, quantas funcionalidades você já explorou de verdade? Parou para pensar? A maioria de nós utiliza apenas uma pequena fração do que o produto oferece. E isso acontece porque a funcionalidade por si só não resolve o problema. Ela é apenas uma ferramenta. Clientes não vão comprar uma furadeira. Ele compra o buraco na parede. Lembre-se disso. Na verdade, ele não quer o buraco. Ele quer pendurar um quadro para deixar a sala mais bonita. Ele quer a sensação de lar, a alegria de ver a foto da família. Essa é a diferença crucial. A furadeira, ela vai ser a funcionalidade. O buraco é o benefício, mas a sensação de lar, a alegria, a emoção, essa é a motivação real. E é isso que o cliente tem que sentir. Então, para você entender o cliente, além da funcionalidade, você precisa sim fazer algumas perguntas diferentes. Em vez de você perguntar o que o cliente quer que o meu produto faça, pergunte qual o problema real que o cliente está tentando resolver. Qual é a emoção que ele, cliente, está buscando ou evitando? Como que o meu produto vai se encaixar na vida e na realidade dele? E aqui, gente, um ponto muito importante. A gente está falando sobre empatia. É sobre você observar, você ouvir e, mais do que tudo, se colocar no lugar do outro. Na teoria é muito bonito, Claudino, mas e na prática? Como é que a gente vai resolver tudo isso na prática?
Eu vou dizer para vocês que a gente tem que ir um pouco além das pesquisas de mercado. Pesquisas quantitativas, elas são ótimas, mas se elas te dão o que e não o porquê, aproxime-se mais do seu cliente. E aí, eu digo aqui para você fazer mais entrevistas com profundidade, observar bastante, usar o seu produto ou o produto concorrente como base e entender o contexto do que realmente o cliente quer. Você precisa mapear a jornada de usuário. Não adianta as empresas de tecnologia, a gente bate na tecla, não gostam, algumas pessoas não gostam que a gente fale isso e faça isso, mas é necessário. A gente não pode olhar apenas para o momento em que ele usa o seu produto. A gente precisa olhar para o histórico, o que que aconteceu antes, o que que vai acontecer depois, o que as outras tarefas que ele precisa irão fazer, aonde ele está sentindo essa frustração de usar o nosso sistema ou a nossa funcionalidade. Essa jornada completa é onde a gente vai encontrar os pontos mais valiosos para a gente poder trabalhar no nosso processo. A gente precisa sim criar personas humanizadas e ir além de dados demográficos como idade e renda, por exemplo. A gente precisa dar nome a essas pessoas, criar histórias sobre o dia a dia delas, os seus medos, suas aspirações. E isso vai tornar o cliente algo mais real, não apenas em número. E a gente precisa sim usar a teoria dos trabalhos a serem feitos. Jobs to be done. Essa é uma metodologia muito poderosa. É uma ideia central que as pessoas contratam produtos para fazer um trabalho por elas. O trabalho aqui não é uma tarefa funcional, mas é um objetivo maior, um progresso que a pessoa quer alcançar na vida dela. Está entendendo os processos que a gente precisa? Está entendendo como que a gente se aprofunda nessa compreensão do nosso cliente? Quando um cliente pede uma funcionalidade, muitas vezes ele está trazendo a solução pronta para você. Só que muito cuidado. O cliente, ele não é designer de produto, ele não é arquiteto de sistema, ele conhece o problema dele, mas não necessariamente o melhor jeito de resolver aquele problema dentro de um sistema. Um exemplo: o cliente pede um botão para exportar relatórios em 5 formatos diferentes. Na prática, o que ele quer é ter um acesso fácil e rápido à informação na palma da mão dele. Só que não necessariamente 5 formatos de exportação são interessantes para aquele sistema naquele determinado momento. Porque a gente precisa pensar nos outros clientes que não vão usar aquilo. Está entendendo? Se o PO aceitar essa funcionalidade sem questionar, o backlog dele vai virar uma lista infinita de features Frankenstein que não resolvem a raiz do problema. E isso vai se tornando uma bola de neve nas equipes. Um backlog muito inchado que a gente não consegue dar conta das entregas. E o cliente vai mostrar suas dores no dia a dia. E isso não vai ser em reunião de levantamento de requisito, tá? Isso significa que o PO vai precisar trabalhar e que o PO vai ter que entrar na linha desse processo. E aqui, o trabalho do PO é observar o contexto do uso do sistema, fazer entrevistas e sessões de discovery, entender como o cliente organiza suas tarefas e quais são as barreiras que ele está enfrentando para usar aquele sistema. E aí o dia a dia do PO, ele vai se tornar cansativo e massivo porque é o trabalho dele. Só que aí ele tem um backlog dele para organizar, ele tem todo o processo e o fluxo dele para controlar. Muitas vezes, só de olhar como o cliente trabalha, você já descobre que ele pede apenas um sintoma e não a causa. Em vez de pedir mais relatórios, por exemplo, como eu dei no exemplo anterior, ele só precisa de um dash que atualiza automaticamente as informações para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
nessa importância da gente observar o trabalho real do cliente para não sair desenvolvendo coisa que não vai funcionar para ele. E aí entra fortemente o papel do PO. Perguntas poderosas que um PO pode fazer para um cliente. Como que você está fazendo isso hoje? Uma pergunta poderosa, você entender como que o cliente está usando o seu sistema. Quais etapas são mais demoradas ou frustrantes para você? E aqui a gente tem aquele velho problema de performance. Imagina um cliente que ele tem um cadastro de clientes, que ele tem mais de 10 mil clientes, e aquele cadastro para abrir demora uns 2 minutos. Isso é frustrante para ele porque ele precisa fazer o processo dele de forma rápida. O que acontece se essa tarefa não for feita para você nesse momento? E aqui você vai entender realmente a dor dele. O porquê que aquilo que a gente não vai entregar naquele determinado momento vai ser muito doloroso para ele. Essas perguntas, elas vão tirar o foco da funcionalidade específica. E aí vai colocar uma luz no seu trabalho, no fluxo de trabalho do que realmente o cliente precisa. Quanto mais o PO entende o contexto, mais clareza o time vai ter para criar soluções criativas e eficazes que aquele produto precisa. Então, gente, essas conversas, elas vão revelar para vocês problemas. E isso é muito importante você trazer para o contexto do time. E aí, PO, não carregue isso sozinho, leve isso para o time, mostre isso para o seu time. Porque talvez ali estão as soluções dos seus problemas. Ali estão as soluções do seu backlog inchado. Para um pouquinho para pensar e faz o seu trabalho. Aqui hoje, em 2025, tem muita empresa caindo na tentação do Feature Factory. Muitas empresas estão caindo na armadilha de virar fábrica de funcionalidade. E aí isso aqui é um risco gigante. Cliente pede, PO anota, time entrega. Qual que é o resultado dessa loucura? Produtos totalmente inchados, experiências confusas, dificuldade de manter qualidade do produto. Isso tudo vai acontecer. Por quê? Vira uma bola de neve. O verdadeiro trabalho do PO é proteger o produto dessa tentação toda que está acontecendo no mercado. E ele precisa direcionar o time para resolver problemas reais. Aqui entra a grande diferença entre output, que são as entregas de feature, e o outcome, que é gerar um impacto real no produto. Eu sei que muitas empresas querem ficar focadas em fábrica de funcionalidade, mas isso traz um risco muito grande e precisa de muita atenção e não tentação. Agora a gente precisa chegar num outro lado disso tudo, que é o alinhamento do PO com o time. O PO ele não pode fazer isso sozinho. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ele precisa compartilhar o contexto com o time precisa entender o problema, os desenvolvedores que vão entender esse problema real do cliente. São aqueles que são os criativos, que propõem soluções melhores. O time de qualidade também precisa estar muito próximo. É quem vai fazer o papel do usuário. Quem vai documentar também precisa ter uma proximidade muito grande. E isso vai criando um time que não apenas codifica funcionalidades, mas que cria soluções de valor para o seu cliente. Então, story refinada não é só o que fazer. Coloque isso na sua cabeça. Story refinada é também o porquê estamos fazendo. E isso precisa ter um alinhamento direto com o seu time. Bom, fazendo um resumão geral de tudo que a gente falou. A grande diferença entre produto bom e produto incrível está na profundidade da nossa compreensão que a gente vai ter com o nosso cliente. Não se trata apenas da gente sair construindo a melhor ferramenta, mas a gente construir a ferramenta certa para o trabalho certo, para a pessoa certa no momento certo. Quando a gente para de focar só na funcionalidade e passa a focar nas motivações humanas, a gente se torna mais do que desenvolvedores bons ou empreendedores bons. A gente se torna solucionadores de problemas. E é essa a verdadeira chave para criar produtos que as pessoas gostam, que as pessoas amam e que elas não podem viver sem.
E lembrem-se, da próxima vez que um cliente trouxer uma lista de funcionalidade, não corra para o seu backlog. Respire fundo, faça perguntas e tente entender qual que é o problema real que ele tem aqui. E você, time de desenvolvimento, pare de empilhar funcionalidades. Você precisa garantir que cada linha de código que está sendo escrita pelo seu time faça realmente sentido para resolver as dores reais do seu cliente. E lembre-se, funcionalidades, elas envelhecem, mas a compreensão profunda do cliente vai criar produtos que resistem ao tempo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem realmente precisa assistir e até o próximo vídeo, pessoal.